zero. O dr de θ aqui é menos A sin de θ, menos A sin de π, zero. O R0 fica 0 sobre 0. Não rola. Tá? Também por essa não rola. Porque isso aqui fica zero, porque o R é zero. Aqui o seno de π é zero. Tá? Dá tudo zero. Aqui o R é zero. Aqui o cosseno não é zero, que é o cosseno de π, mas o dr de θ é zero. Então vai ficar 0 sobre 0. Não rola. Então essa fórmula não rola. Nesse caso, tem a seguinte saída, ó. A saída é a seguinte. E eu não vou começar aqui. Eu vou fazer essa. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu ver. Vou ver se dá. Eu venho para cá. Fica melhor eu concluir aqui. A situação é o seguinte. Para encerrar, viu, Cristiano? Ó, a situação é essa. Vou lá. E aí, eu tenho a curva em coordenadas polares, R igual a F de θ, F diferenciável. E aqui o raio polar com relação ao ângulo θ. Então você tem a reta tangente aqui. Então você tem alfa, que é esse ângulo. Isso aqui é a inclinação da reta tangente. E eu vou pegar um novo ângulo, um ângulo que vai do raio polar para a reta tangente, que é esse ângulo aqui, gama. E eu tenho uma relação entre gama, alfa e θ, porque esse aqui é o ângulo externo a esse triângulo, e o ângulo externo é a soma dos dois internos, ou seja, é o θ mais o gama. Esse aqui é o oposto, θ mais o gama. E daí você tem o seguinte, quem é o gama? O gama é alfa menos θ. Desculpa, o gama é alfa menos θ, exatamente. É alfa menos θ. Então você tem o gama é alfa menos θ. Não precisa ligar não, se ligar não. Tá? Só que isso pode acontecer de eu ter assim, ó. Tá? Pode acontecer de eu ter a seguinte situação. Ó, a situação é essa. Ó. O polo aqui, a curva está assim. E aqui você tem o θ, tá? Você tem o θ, nada de seta. Você tem o θ, aí você tem a reta tangente, você tem o alfa, tá? Que é a inclinação da reta tangente, e o gama é sempre do raio para a curva, para a reta tangente, tá? E nesse caso aqui é diferente, o gama é o oposto, o gama é quem? O gama é o alfa mais o π menos θ, que é a soma dos dois internos, não a eles adjacentes, mais o π menos θ. Ou seja, nesse caso aqui você tem o gama é igual a alfa menos θ, que está chamado a π. Mas se eu for calcular a tangente de gama, não importa qual seja a situação, a tangente de gama vai ser a tangente de alfa menos θ, porque a tangente ela tem período π. Então você tem a tangente de gama, e calculando a tangente de gama, você encontra o gama, né, pelo arco tangente, fazendo um joguinho, são duas situações, e você portanto, você tem o alfa, que é o que eu quero. Só que essa fórmula para a tangente de gama é bem simples, ó. É bem simples, por quê? Porque a tangente de gama, ó, em qualquer situação, é a tangente de alfa menos θ. Concorda comigo? Aqui também, porque a tangente tem período π. Então, não importa qual seja a situação, eu tenho isso. E a tangente de alfa menos θ tem uma forma, uma identidade trigonométrica, que diz que isso é tangente de alfa menos tangente de θ
sobre 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de θ. E olha aqui o que é que acontece. O que acontece nesse caso? Para isso eu vou precisar de tinta nova, tá? Só para concluir isso, falta pouco. Tá? Falta pouco. Você pode até se espantar com o que eu vou colocar aqui, mas isso vai dar bem simples, ó. Isso é, vamos lá. Quem é a tangente de alfa? Ó, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Tangente de alfa é... A tangente de alfa é... Vou colocar aqui tudo isso no denominador. Tangente de alfa é... Olha, essa fórmula aqui, ó. Tangente de alfa. É o dr dθ... Vou por aqui, tá? Não vou por aqui por cima, não. Vou por aqui. É o dr dθ vezes a tangente de θ mais r sobre quem? Sobre o dr dθ menos r vezes a tangente de θ. Tá certo? Menos a tangente de θ. Entendido? Tá? Bom, não me deixe errar, tá aqui a fórmula, já fui colocar, substituir aí a tangente de alfa por isso aqui. Sobre o quê? Sobre 1 mais a tangente de alfa, está aqui de novo, dr. Calma, Romildo, 1 mais, já perdi tempo aqui. Fica o quê? Fica o dr dθ, tangente de θ, mais r sobre o dr dθ menos r tangente de θ. Vezes quem? Vezes a tangente de θ. Ó, tá aqui, a tangente de alfa. Ó. Tá vendo? Vezes a tangente de θ. Tá aqui a tangente de alfa, aqui a tangente de alfa. Alfa é a inclinação da reta tangente. Mas isso aqui é igual, ó. Denominador comum em cima. Qual é o denominador comum em cima? É esse que é o mesmo denominador comum embaixo. E que, portanto, eu colocando no mesmo denominador comum, o denominador comum se cancela. Mas como ficam os numeradores? O importante é os numeradores. O numerador em cima fica o quê? Fica isso aqui, que é o dr dθ, vezes a tangente de θ, mais r, menos dr dθ, vezes a tangente de θ, tá certo? Menos o quê? Menos r tangente ao quadrado de θ. Correto? Isso é o numerador do numerador. E o denominador vai embora, porque depois vai cancelar de cima e embaixo. E o numerador embaixo fica o quê? Fica dr dθ, esse vezes 1, né? Dr dθ, menos r tangente de θ, mais, aí esse vezes esse, que é o dr dθ. O dr dθ vezes a tangente de θ, tá? O dr dθ vezes a tangente de θ, então fica tangente ao quadrado de θ, ok? Mais r tangente de θ. E agora eu venho para cá e cancelo o que dá. O que é que dá aqui? A esse cancela com esse, tá certo? E fica o quê? Aqui, ó, só um errinho aqui, ó. Aqui é menos, mas aqui é menos com menos, dá o quê? Mais. Um erro aqui, vamos consertar. Tá aqui. Então isso aqui vai ficar em cima, fica o quê? Fica r vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ. E embaixo fica o quê? O que é que cancela? Cancela esse com esse. Então fica o dr dθ vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Que cancela, né? Esse com esse fica o quê? R sobre dr dθ, que é uma fórmula bem mais simples.
Então, esse gama, caracterizado dessa maneira, ele é tal que a sua tangente é R sobre dr de θ. E, portanto, eu posso, quer dizer, eu não uso essas fórmulas, eu uso essa em algumas situações. Como aqui, ó, porque eu quero provar que a reta tangente aqui, ela está mais para cima aqui, a descrição da curva é R igual a A mais A cosseno de θ. Então, eu vou fazer o seguinte, passo aqui. Repare que eu não posso usar também essa forma para calcular a tangente no π, porque no π o raio é zero e o dr de θ também é zero. Mas eu posso fazer o seguinte jogo, ó. Pega esse ponto aqui, está aqui o θ, pega a reta tangente, quem é esse? É o alfa, e quem é esse? É o gama. E aí eu calculo a tangente de gama. Eu não posso calcular a tangente de gama quando o gama é π, mas eu posso perguntar o seguinte, quem é o limite da tangente de gama com θ tendendo a π por valores menores do que π. E repare que nesse caso eu tenho essa seguinte descrição. Não é essa, é a de baixo. O gama é alfa menos θ mais π, concorda comigo? Então, a primeira coisa que você observa aqui é que o gama é quanto, hein? Alfa menos θ mais π. E, por isso, se o gama é alfa menos θ mais π, quem é o alfa? É gama mais θ menos π. Então, fique com essa informação e agora venha para cá. Quem é o limite da tangente de gama com θ tendendo a π? Esse é o limite com θ tendendo a π por valores menores que π do R sobre o quê? dr de θ. Mas isso é o limite, está acabando. Com θ tendendo a π por valores menores que π, quem é o R? O R é A mais A cosseno de θ. A mais A cosseno de θ. Tá? Quando o θ tem... Desculpe. O R é A mais A cosseno de θ. E com θ tendendo a π, o numerador tem limite zero. Só que o denominador, dr de θ, quem é? É menos A seno de θ. Que também com θ tendendo a π tem limite zero. Aí eu estou com indeterminação zero sobre zero. A partir de indeterminação zero sobre zero, eu não posso afirmar nada, mas eu posso usar L'Hopital. Tá? L'Hopital. Então, isso aqui é o limite quando o θ tende a π por valores menores do que π de quem? Derivada disso aqui, dá quanto? Menos A seno de θ, que é o dr de θ, né? Sobre derivada disso aqui. Menos A cosseno de θ. Ou seja, isso é o limite com θ tendendo a π, tá certo? De quem? De tangente de θ. E com θ tendendo a π por valores menores que π, a tangente tende a zero, mas tende a zero por valores negativos. Logo, o que é que acontece com o limite de gama? Isso é o limite da tangente de gama com θ tendendo a π por valores negativos. É zero por valores negativos. Logo, o limite de gama com θ tendendo a π por valores negativos sabe o quê? É π. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esse ângulo gama é um ângulo no intervalo 0π. 0π. Como a tangente está tendendo a zero, ou o gama está tendendo a zero, ou o gama está tendendo a π. Mas o gama não pode tender a zero, porque se ele tender a zero, ele tende a zero por valores positivos, aí a tangente tende a zero por valores positivos. Então só resta a opção, qual é? O gama tende a π. Então o limite de gama é π. E assim,
E, assim, quem é o limite que interessa, que é o limite de alfa, com θ tendendo a π por valores negativos. É o limite com θ tendendo a π por valores negativos de quê? De gama mais θ menos π. Ora, gama tende a π, θ tende a π, essa diferença tende a 2π menos π, que é π. Ou seja, esse ângulo alfa, quando θ tende a π, para onde é que tende o alfa? Para π. Então a reta tangente tem que ser vertical. Tem que ser vertical não, desculpa, tem que ser horizontal. De fato, a reta tangente é horizontal, entendeu? Porque o limite de alfa com θ tendendo a π é π. Então, ela vai fazendo isso. Tá certo? E acabou. Então, de fato, quando chega aqui, chega tangenciando horizontalmente. Verticalmente, horizontalmente. E é isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês. Amanhã é outra coisa.